Boa noite a todos, aos amigos que aqui estão presentes, aos irmãos que nos acompanham pela internet, e que Jesus possa nos guiar nessa noite. E já o fez, já na primeira leitura, que, como nós sabemos, essas leituras são feitas a esmo, aleatório para nós, no caso, né? Só que essa passagem que nosso amigo Leidson leu agora, ela é exatamente... está no contexto das passagens que nós escolhemos para refletirmos hoje à noite, que é exatamente a estrutura do terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem que ele nos falou, ela se dá exatamente naquele contexto quando Jesus fala que na casa do Pai há muitas moradas. Então, nós, nessa noite de hoje, nós vamos basicamente nos guiar por dois versículos de João que se encontram no capítulo 14. E comecemos pelo primeiro versículo. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu acho que essa máxima hoje, mais do que nunca, ela é muito válida para a nossa situação íntima, nossa situação de país, nossa situação de planeta. Porque hoje, mais do que nunca, nós precisamos não perturbar o coração e crer muito em Deus. Porque a maioria de nós ainda, independente de seguir alguma linha, pensamento religioso, ainda espera ansiosamente essa felicidade no mundo. A maioria de nós ainda espera perfeição de instituições, seja no âmbito religioso, seja no âmbito político. Nós esperamos perfeição de instituições que é composta por seres que ainda são imperfeitos. Nós ainda estamos naquela de esperar atitudes fiéis dos outros, quando sequer nós mesmos ainda somos fiéis ao que nós pregamos. Quando sequer nós mesmos somos o que falamos ser. E aqui cabe um ponto bastante importante. Porque aqui nós não estamos falando de religião propriamente dito. Estamos falando de princípios. Princípio não tem religião, não tem cor, não tem nome. Com aquela coisa, certo é certo em qualquer lugar. Então, nós temos que pensar nisso. Nós esperamos atitudes fiéis dos demais. Nós esperamos que o outro seja 100% conosco, quando nós sequer somos 100% com nós mesmos. Imagine com os demais. Uma palavra bastante falada nos meios religiosos, que é a doação. Nós esperamos doação. Nós queremos doação, no sentido mais amplo da palavra. Só que talvez nós não vejamos ainda que nós ainda estamos naquela linha de receber. Nós pensamos mais em receber do que doar. Então, é simples nós falarmos, precisa-se doar, precisa-se dar. Aí a pergunta que nós fazemos, o que é doar ou se doar? Porque doar não é dar algo que lhes sobra, materialmente falando. Acho que talvez o nosso maior desafio hoje, e sem dúvida a doação mais difícil, seja nós nos compenetrarmos em sermos o que os nossos lábios gritam para o mundo, efetivamente. Nosso maior desafio hoje, sem dúvida, é nos doarmos para a obra do Cristo. E diferentemente do que a maioria de nós pensa, não é se doar, eu vim aqui para salvar o mundo. Não, nós viemos para nos corrigirmos o máximo que estiver ao nosso alcance. A partir do momento que eu começo a fazer escolhas corretas, a partir do momento que eu começo a acender um pouco essa luz que existe em todos nós, eu começo a contribuir para o mundo, naturalmente. A partir do momento que eu venho com o peso de que eu vim para modificar o mundo, veio o seu mundo íntimo. Esse é o mundo que cada um de nós precisa modificar. Aí,
nessa ideia, nós nos perguntamos: qual é a nossa posição perante o mundo hoje? Entendamos essa pergunta não como o mundo físico propriamente dito, porque possivelmente muitos de nós ia nos colocar na situação de: eu faço caridade, eu sou isso, eu sou aquilo, eu trabalho assim, eu trabalho assado. Qual é a nossa posição hoje perante o mundo? Será que eu sou aquela pessoa que, em meio às adversidades, eu sou aquele que na fogueira joga mais gasolina? Será que eu sou aquele que, em meio aos gritos, eu sou o que fala mais alto? Então, coisa simples, porque na hora quando nós falamos em não se turbe o vosso coração, Jesus nos deu todo um receituário para isso, que é simples de entender, o que não significa que seja simples de executar. Por exemplo, o que é que nós fazemos, a primeira coisa, ao abrirmos nossos olhos de dia? Será que a primeira coisa que eu faço é pegar o celular para ver se há mensagens para mim? Será que nós paramos para pensar que o simples fato de abrirmos os olhos já é mais que um motivo para dizer obrigado pela nova oportunidade de fazer melhor? Antes de sequer levantar da cama, lembrar que em algum momento do passado, algum ventre amigo disse: eu lhe recebo. Porque ninguém estaria aqui encarnado se alguém não tivesse predisposto a passar, em média, 9 meses conosco lá dentro. Independente da experiência de materna ou paterna que nós tenhamos. Mas eu fui abandonado, mas eu não tenho uma relação boa. Não importa, nada do que nós construamos vai pagar o dom de você estar existindo na carne. Isso é impagável. Então são coisas simples. Será que nós atentamos para isso? Ou simplesmente já acordamos naquela ideia: poxa, mais um dia, vou fazer de novo a mesma coisa. Se eu acho que a minha rotina é maçante, cansativa, dura, só eu posso fazer isso mudar. Porque nós, como espíritas principalmente, nós sabemos que o mundo no qual estamos, ele ainda não é de plena felicidade. Nós temos a plena consciência que ninguém que aqui está vai passar uma existência toda caminhando sem nuvens sobre a cabeça. Não há esse que passe do berço ao túmulo só de sol brilhante. Todos passam por altos e baixos. Faz parte. O problema não é passar pelos baixos. O problema é como eu saio dele, ou o que esse baixo vai me fazer melhor. Será que nós, por exemplo, já paramos para pensar no relativo conforto que nós temos hoje, tanto material quanto espiritualmente falando? Parece bobagem, mas é muito simples você hoje acessar um site e chegar lá e pegar os evangelhos. É fácil você chegar em qualquer livraria e arrumar uma Bíblia. Parece uma coisa simples, mas isso não era tão fácil antigamente. Bem antes, era privilégio de poucos conhecer a palavra de Jesus. Porque a palavra de Jesus, quando bem compreendida, ela é libertadora. E para algumas pessoas, oferecer liberdade corre risco. Para aquelas pessoas que são egoístas, que pensam em 3 dimensões. Então, será que nós paramos para pensar que essa liberdade que nós estamos tendo agora, por exemplo, de poder escutar a palavra de Jesus sem nos preocuparmos se vai chegar alguém para nos prender ou ceifar a nossa vida? Muitos, no passado, sacrificaram suas vidas, tiveram resignação, paciência, trabalharam incessantemente para que tudo que nós temos hoje, material ou espiritualmente, nós pudéssemos utilizá-lo. Porque não há ninguém aqui, encarnado ou desencarnado, que não se utilize do trabalho de outras pessoas. Ninguém criou nada. Nós pegamos a partir de um ponto e, na melhor das hipóteses, fazemos de uma maneira mais prática. Mas todo mundo se utiliza de trabalhos dos que já passaram.
Então nós temos que ter essa consciência. Será que eu estou valorizando esses momentos? Será que eu estou valorizando essa oportunidade? Nós temos em Campina Grande, eu costumo dizer isso bastante, uma situação no carnaval que é fantástica. E não estamos falando aqui do MIEP propriamente dito. O evento que ocorre na cidade é uma prova viva de evolução. Porque às vezes quando nós olhamos para o mundo, nós dizemos, o mundo só piora. Essa semana, coincidentemente, em nossas aulas para os nossos evangelizandos, surgiu um comentário que não me saiu da cabeça e talvez não saia tão cedo, que nós falávamos sobre a questão de que no mundo de provas e expiações, o mal ainda predomina sobre o bem. Aí isso me ocorreu à cabeça, como é que será que nós entendemos esse mal ainda predomina? Porque provavelmente a maioria de nós entende esse mal predomina como quantitativamente. Como assim? Existem numericamente mais pessoas tendenciosas ao mal do que ao bem. Eu particularmente não acredito nessa ideia. Eu acredito na ideia do que o mal sabe se articular de maneira mais profissional do que o bem. Normalmente nós temos duas possibilidades. Aquela pessoa que nem é ruim, nem é boa, ou seja, ela prefere ser neutra. E tem aquelas pessoas que querem fazer o bem, ela tem isso inato nela, só que algo as faz ter medo de avançar. Pode prestar atenção, fazer o bem, fazer o certo, normalmente as pessoas têm medo. O bem ainda é muito discreto. Não é que o mal predomine. Nós não podemos pegar, numericamente falando, nós não podemos pegar uma notícia em um jornal e dizer que aquilo é generalizado. Nós estamos pisando em cima de trabalhos de muitas pessoas. É o mesmo que chegar dentro de uma comunidade carente e dizer que ali só existem marginais, bandidos, por conta de uma situação específica. Existem pessoas ali que acordam cedo e dormem tarde para poder, com muito sacrifício, criar decentemente, educar moralmente, espiritualmente seus filhos. O fato de eu morar num casebre não me faz uma pessoa pobre, no sentido mais amplo. Assim como morar num condomínio de luxo não me faz uma pessoa de bem. Então eu não posso generalizar. Achar que o fato de eu chegar na rua e ver um morador de rua, aquela pessoa é um bandido. Quem é que quer morar na rua por vontade própria? Nós não podemos generalizar as coisas. O bem que existe em nós ainda é muito discreto. O mal é que é muito falante. Então, se as mídias, se os grandes poderes aquisitivos ainda são influenciados pelo mal, isso não quer dizer que o mal seja numericamente maior. Um exemplo que eu gosto de fazer sempre, que é um exemplo vivo do que o trabalho persistente e a predisposição a seguir o caminho que lhe é dado, se chama Gandhi. Um único homem fez o que fez, sem tirar a vida de um sequer ser, sem tirar uma gota de sangue de ninguém. É porque ele era enviado, ele era um escolhido? Não, ele era uma pessoa persistente. Coisa que nos falta bastante. Nos falta bastante como cristãos, de forma geral, e de forma, principalmente, falando diretamente para nós, como espíritas. O espiritismo, ele precisa sair da casa espírita, no sentido mais amplo da palavra. Ele precisa sair da casa espírita, primeiramente dentro de nós. Ele precisa ir para as ruas. Eu preciso me fazer espírita, pelo menos como um caminho de se chegar a cristão. Nós temos que ir às ruas, temos que fazer o simples, que é
falar do que Jesus falou. Falar o simples, que não significa que fazê-lo seja fácil. Fazer o simples. Então nós temos que pensar nisso, principalmente para saber, nos perguntarmos, se nós desencarnássemos hoje, qual é a contribuição que eu deixei para esse planeta? Espiritualmente e materialmente. Para gerações que já estão, para gerações que virão. Qual é a minha contribuição que eu deixei como pai, como mãe, como educador, como irmão, como colega de trabalho? Porque parece que nós não conseguimos enxergar essas coisas. Nós somos exemplos. Somos exemplos. Aonde quer que nós pisemos, nós somos exemplos. Aí a pergunta, que tipo de exemplo eu estou sendo? Porque é simples eu estar aqui por 50 minutos e dissertar sobre palavras bonitas. 1 hora é uma coisa. O que é que eu sou nas outras 23 horas? Porque eu posso falar palavras bonitas, eu posso, com a própria mensagem do começo bem enfatizou isso, eu posso até chegar a emocionar alguns. Mas o que é que eu sou nas outras 23 horas? O que é que nós fazemos com as outras 23 horas do nosso dia? Será que nós utilizamos essa água que nós recebemos aqui para regar o mundo lá fora? Ou será que nós saímos daqui e vamos logo comprar gasolina para botar mais fogo? Porque nós vivemos momentos conturbados e esse versículo ele é bem acolhedor. Não perturbes o vosso coração, credes em Deus. O que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, porque nós achamos que tudo de ruim acontece só no Brasil, nós precisamos olhar um pouquinho para o todo. Eu não sei se vocês acompanharam, há poucas semanas, um cidadão entrou numa sinagoga nos Estados Unidos, simplesmente entrou e tirou 11 vidas, se não me falha a memória. Simplesmente por não partilhar do mesmo credo religioso daquelas pessoas. Isso estava previsto? Estava. Mas nós devemos achar isso normal? Não. Nenhum tipo de preconceito é normal. Nós, como espíritas, principalmente, sabendo que nós somos espíritos, é incrível, se nós pegarmos a codificação, qual é o primeiro livro que Allan Kardec nos fornece? Não é o livro dos espíritas, é o livro dos espíritos. Já nos dizer, isso não é um livro para formas carnais, isso é um livro para a essência real, é o livro dos espíritos. Então, eu sabendo que eu sou um espírito eterno, sabendo que eu tenho que passar por todas as experiências possíveis para me depurar, qual é o motivo de eu ter preconceito porque alguém é mais claro ou mais escuro do que eu? Qual é o motivo de eu ter preconceito com alguém só porque ele não professa a mesma religião que eu? Ou que ele talvez não pense ideologicamente outras coisas como eu? Homofobia, por exemplo. Ou seja, nós temos que falar sim sobre essas coisas. Não para gritar no mundo, para olhar para dentro e dizer, será que eu sou preconceituoso? A maioria de nós em algum âmbito da vida em maior ou menor grau. Isso não é normal. Porque se nós formos pensar nessa questão de dificuldade, todo mundo aqui vai estar rodeado do começo ao fim da existência por tribulações. Eu posso passar 40 anos aqui trabalhando em todos os setores dessa casa, fazendo 25 palestras por mês. E ainda assim, isso não vai me livrar das tribulações que todo mundo está exposto. Porque eu não sou especial. Estar frequentando uma religião não me faz imune à realidade atual do mundo. Porque a todo momento nós vamos encontrar pessoas gritando
metaforicamente falando, por ajuda. E normalmente esses gritos acontecem do nosso lado. E são gritos que nós devemos ver de maneira, chamar, por exemplo, de gritos fraternais. O que é que significa isso? São gritos para dizerem assim: meu filho, a sua dor não é a maior. A sua dor também não é a menor. A sua dor é apenas a sua dor. Porque nós não podemos querer fazer medição de algo que não pode ser medido. A minha dor é maior do que a dele. Não é maior nem é menor. A minha felicidade é maior do que a dele. Nem é maior nem é menor. Cada um se comporta diante de uma situação de acordo com o que tem de bagagem. Às vezes, o que para mim é trivial, para uma outra pessoa, pode ser algo extremamente penoso. Então, está muito além de inteligência intelectual. Muito além disso. Porque esses irmãos que nós convivemos, eles são uma escola bendita. Quem é que não convive com pessoas difíceis em seus trabalhos? Isso é necessário. Ninguém cai no círculo social, no círculo de trabalho, por acaso. Essa escola de paciência, de benevolência, de indulgência, é tanto deles para conosco como o contrário. Porque sempre nós achamos que nós é que precisamos de paciência. Dificilmente alguém pare para orar e diga: Senhor, que as pessoas possam ter paciência e indulgência comigo. Nós pedimos o contrário. Nós pedimos que nós tenhamos paciência com os outros, como se os outros não precisassem conosco. Todos precisam. E essa escola é tão bem estruturada que nós, quando olhamos para o mundo como um todo, nós vemos essa grande distância espiritual e material que existe. Isso ainda tem um grande porquê. Porque se nós não formos capazes de nos sensibilizarmos com a dor alheia, se nós não formos capazes de ficarmos contentes com a conquista alheia, nós ainda não estamos no caminho do Cristo. Porque se eu não for capaz de me sensibilizar com a dor alheia, eu nunca vou conseguir entender as minhas próprias dores. Se eu não for capaz de sentir felicidade pela conquista do outro, as minhas conquistas nunca serão suficientes. Eu vou passar toda uma existência, sabe lá Deus quanto tempo desencarnado, perambulando pelo mundo espiritual, achando que o universo tem que fazer por mim. E não são assim, as coisas não funcionam assim. Então, essa consciência de estamos em um planeta de provas e expiação, isso não é motivo para eu sentar, cruzar meus braços e esperar que o mundo expie por mim. Allan Kardec, na questão 768, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Ou seja, ele está aqui a perguntar sobre a sociedade, que é uma lei. Não é uma qualidade, uma pessoa é boazinha, está em sociedade. É uma lei universal. Aí os espíritos respondem: o homem tem que progredir. Insulado não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Isso é muito importante. Ninguém dispõe de todas as faculdades. Todo mundo precisa de uma mão amiga. Não há esse que não precise. Todos precisam. E vamos precisar por um bom tempo. Aí eles continuam assim: falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e se enfraquece. Por quê? Se eu me resguardar, eu vou ficar embrutecido e enfraquecido. Eu vou ficar embrutecido porque a minha visão de mundo vai ser a minha reduzida sociedade ali. Ou seja, a minha referência para
paz, para amor, para problemas, vão ser os meus problemas. Por que eu fico enfraquecido? Exatamente por isso, porque na primeira adversidade eu não vou saber lidar, porque faltou esse contato para eu poder aprender. Nós estamos aqui para isso, para trocarmos figurinhas, como se fala. Todo mundo tem algo a ensinar, assim, principalmente como todo mundo tem algo a aprender. Não há esse que não... Nós podemos passar 70 anos de uma encarnação lendo de capa a capa um evangelho, por exemplo. Nós vamos ter sempre o que refletir. Nós podemos conviver 40 anos com a mesma pessoa. Cada ano vai ser uma vida nova. Se nós pararmos para pensar, olhar um pouquinho para trás, 5 anos atrás, não precisa ir muito longe. Olhe para você há 5 anos atrás. Talvez você não se reconheça. Hoje eu sou outra pessoa. E não estamos falando aqui fisicamente, obviamente. Isso é muito rápido. Peguemos, por exemplo, pelo que aconteceu esse ano, e nós nem chegamos em dezembro ainda. E já aconteceu o que aconteceu. Então, antes de nós maldizermos essa terra, que sempre nos acolhe de maneira fraterna, nós temos que pensar nesses guerreiros lá de trás, nesses anônimos que fazem o amor efetivamente chegar aos 4 cantos do mundo. Generalização nunca é bom para situação nenhuma. Porque, por exemplo, um caso que nos é familiar, um ser que nos é bastante conhecido, que é Chico Xavier, nós quando olhamos para a vida dele hoje, nós pensamos, mas Chico já é um espírito iluminado. Ele tinha Emmanuel. Se eu tivesse Emmanuel do meu lado, eu também seria fácil para mim. Quem foi que disse que foi fácil para ele? A questão não é ter quem oriente, é eu atender a uma orientação. E Jesus já fez isso há muito tempo. Jesus já fez isso desde os 10 mandamentos, que lá já estava cravado os ensinamentos morais do Cristo. Então nós olhamos para a vida de um missionário como esse, nós achamos que ele passou lá seus 90 e poucos anos tranquilamente, sem nenhuma sombra. Claro que não. Se ele conseguiu chegar onde chegou, fazer o que fez, não é porque simplesmente tinha um Emmanuel do lado dele e toda aquela pleiade de espíritos. É porque, antes de mais nada, ele decidiu querer fazer. E nós temos que pôr a mão na consciência para ver que hoje a situação é muito mais cômoda para ser espírita do que antes. Nossa maior barreira hoje somos nós mesmos. É como nós dissemos no começo, o espiritismo ele precisa sair desses portões. Por onde? Por nós mesmos. É fazer o evangelho chegar. Porque senão fica uma informação pueril. Eu sou espírita porque eu acredito em reencarnação. Isso não lhe serve de nada. Se eu não me comportar como um espírito eterno, que dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Coisa simples. Nós não podemos achar normal. Quer ver só? Uma coisa que é tão trivial que talvez nós não pensemos. Nós costumamos maldizer a terra, que a terra predomina o mal, tem muito mal. Não é a nossa terra. São alguns seres mais falantes que a habitam. Por exemplo, qual é a coisa mais abundante que nós temos nesse planeta? Água. Será que nós já paramos para pensar que nós pagamos por água? Eu fico me perguntando, quem foi que deu a franquia da água para a pessoa? Nós pagamos por água.
ao mesmo tempo que do nosso lado, pessoas passam sede. E além de pagar por água, nós desperdiçamos água. Há pouco eu soube de um artigo feito nos Estados Unidos. Nós sabemos que lá o índice de obesidade é muito grande. Em média, é assustador. O que um obeso come lá alimentaria 10 africanos, 10 crianças africanas. Entende que a questão, esse planeta é riquíssimo, não falta recurso, falta bons direcionamentos. Então nós esperamos de fora o que só vai acontecer de nós. Porque não adianta chegar e dizer, tem que mudar, fulano vai ter que fazer isso e aquilo. Quem educa seus filhos em casa somos nós mesmos. Ninguém vai entrar na minha casa para educar meu filho. Então eu não posso esperar que uma figura abençoada vai fazer a mudança. O próprio Chico Xavier, com os que conviveram com ele, ele não retificou a vida de ninguém. As pessoas que entenderam o comportamento dele é que passaram a imitá-lo. Quando nós pensamos em Chico Xavier já parecer distante, imagina Jesus. Então, esse ato de esperar sem ação, pelo auxílio do mundo, isso não funciona. Nós falamos direto. Eu espero que o mundo mude. Eu espero que o mundo me ajude. Mas é verdade, o mundo é que precisa de nós para que a coisa aconteça. Essa transição, nós precisamos fazer essa transição de ser para o humano, efetivamente. João, ainda no capítulo 14, no versículo 2, ele nos diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. Isso parece uma informação vaga, mas não à toa Allan Kardec colocou no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui, essa questão dessas moradas, nós podemos fazer uma análise muito maior do que simplesmente globos físicos habitados. Porque, em sã consciência, um pouquinho de racionalidade, nós não podemos achar que olhe para o céu, esse monte de estrelas, e nós acharmos que realmente nós, que pagamos por água, nós, que matamos por ideologia religiosa, sejamos a inteligência suprema desse universo, menos ainda moral. Uma vez que o Espiritismo nos ensina que Jesus é nosso modelo e guia, e ao mesmo tempo nos diz que Deus cria os espíritos simples e ignorantes, Jesus não saiu do nada. Jesus deve ter passado pelas experiências que nós estamos passando. Então, se ele já se depurou, nós não podemos ser a única população universal. E isso é libertador, porque saber que essa nem é a primeira, nem é a minha última morada física, nos liberta de muitas coisas. Quer ver outra coisa que talvez seja tão corriqueira que nós não façamos mínimo esforço de tentar raciocinar quanto a isso? Nós nos apegamos a pedras. Como? Eu preciso de uma residência. Sei lá, divide lá em 2 encarnações e paga lá na caixa. Nós compramos terra. A questão aqui não é fazer uma reflexão de, então eu vou ter que largar o mundo. Não. É ver que a coisa é mais simples do que parece. Não é religiões, não são religiões que vão fazer a diferença. É a fraternidade que elas deveriam levar cada um de nós. Para não ficar refém das coisas, para as nossas crianças não ficarem reféns de ter que ter um determinado patamar social para poder se utilizar de determinadas coisas, porque o mundo diz que é assim. Porque para eu ser alguém, eu tenho que ser isso ou ser aquilo. Para eu ser alguém, não tenho que ter
um rótulo. Eu tenho que ser e ponto. Essa ideia dessa morada, nós podemos pegar, logicamente, fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Emmanuel nos dá uma definição fantástica, porque quando nós pensamos em morada, o que é a morada aqui, efetivamente? Não é simplesmente essa casinha aqui, chamada Terra. Emmanuel nos diz o seguinte: cada criatura humana, a rigor, reside em espírito nos seus próprios pensamentos. Cada criatura humana, a rigor, reside em espírito nos seus próprios pensamentos. Quem foi que disse que o meu inferno, entre aspas, precisa ser quando eu desencarnar? Eu resido aonde a minha mente gera a vida. Então, a morada que nós habitamos, ela vai ser diretamente proporcional a quê? Às nossas escolhas. E principalmente às ações que nós fazemos após as escolhas. Então, se eu sou uma pessoa que escolhe ser rancoroso, se eu sou uma pessoa que escolhe ter ódio, se eu sou uma pessoa que escolhe ser raivoso, rabugento com todo mundo, fatalmente minha morada vai ser 24 horas de amargura. Eu nunca vou conseguir ver beleza em nada. Quando nós escolhemos andar olhando para trás, para o passado, é outro problema. Porque o passado nos é muito útil. Qual a finalidade? Pegarmos o errado e refazermos. Porque o que nós aprendemos, já aprendemos. Mas quem muito olha para trás, pode fazer o teste. Ande por uma rua olhando para trás uns 5 minutos. Eu duvido que alguém não caia, ou seja atropelado, ou qualquer coisa do tipo. Olhar demais para trás nos faz deixar de fazer o presente acontecer. Ou seja, as consequências são quedas. Ninguém está aqui para olhar para o passado. A providência é tão certa quanto a isso, sabe que nós somos tão imaturos, não sabemos lidar com isso ainda, que nos dá a bênção do esquecimento. Porque se não fosse essa bênção, provavelmente nós estaríamos estagnados há muito tempo. Então, ainda nos é necessário. Enquanto eu não conseguir me enxergar como espírito eterno, eu não posso lidar com o meu passado. Eu não vou poder lidar com o meu passado. Então, quando nós escolhemos nos isolar, aí nós chegamos a outro problema. Nós vamos ser eternos solitários. Joana de Ângeles tem uma máxima fantástica. Só é solitário quem não se dispõe a ser solidário. Porque no momento que nós estivermos pensando, minha vida está monótona, eu não tenho o que fazer. Não ter o que fazer tem. Talvez nós não queiramos enxergar o que se tem para fazer. Mas sempre se há o que fazer. Sempre se há o que fazer. Do mesmo jeito que se eu escolho ser fraterno, se eu escolho ser cordial, eu sempre vou aproveitar melhor essa luz. Minha vida vai ser efetivamente guardada as devidas proporções que esse planeta nos permite, vai ser luz e amor. Mas isso não é uma coisa, olha, escutando assim parece que é uma vida de flores, não é. Porque ninguém vai ter uma vida nem só de tribulação e muito menos nem só de momentos felizes. Mas a questão é, como é que eu estou me comportando? Qual é a minha parte diante dessa obra? Será que eu já me vi como um dos operários? Ou eu acho que eu sou o dono da casa? Porque ninguém vai fazer por mim. Eu não posso pegar na mão de ninguém e dizer assim, você tem que fazer isso. Cada um por si que tem que enxergar que os passos que eu dou, o piso que eu estou, é consequência de escolhas minhas.
Nós podemos nos dar as mãos para que a caminhada seja mais suave. Mas ninguém pode forçar ninguém. Até porque esses momentos já passaram. A luz foi dada. A ideia foi revelada. Cabe a cada coração, encarnado ou desencarnado, codificar isso no seu ser. Isso é muito importante porque nós temos que nos policiar, principalmente quando estamos sozinhos. Porque o nosso pensamento alimenta a estagnação de muitos invisíveis. Porque quando nós entramos na doutrina, nós aprendemos palavras fáceis. Ah, já sei, qualquer gripe ou qualquer sono, estou obsidiado. Pode até estar, mas pode ter certeza que as pessoas só usam contra você o que existe dentro de você. Então não existe... Tem um ditado que não me recordo agora de quem foi que falou, mas ele diz assim: há muita injustiça no mundo, mas não há nenhum injustiçado. Ou seja, do mesmo jeito que eu posso passar aqui esses 50 minutos dissertando palavras bonitas, será que vai valer mais esse ou as outras 23 horas? Porque uma coisa que nós temos comentado bastante com relação a essa coisa de livre-arbítrio. Outro termozinho que os espíritas adoram. Ah, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Com certeza, isso é inviolável. Inviolável. Tanto é que, se não fosse, Jesus não haveria permitido que nós fizéssemos o que nós já fizemos em termos de guerras nesse planeta. O livre-arbítrio, ele é livre, como o próprio nome diz. Mas o livre-arbítrio não diz respeito só a quem o faz. Com certeza eu vou ser o mal afetado, mas fatalmente respinga em alguém. E eu vou responder também em quem respingou esse livre-arbítrio. Então não é simplesmente chegar e dizer, eu vou fazer porque a vida é minha. Não é simples assim. Eu tenho meu livre-arbítrio, mas nós não vivemos numa bolinha isolados. Por mais que alguns queiram achar que assim é. Emmanuel ainda nos diz uma coisa importantíssima, diz assim: lembremos-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo, e aprendamos, sobretudo, a sentir com o amor, a fim de que o amor nos eduque para a extinção das trevas. Ou seja, ele está a nos dizer, aproveitem os recursos divinos, que são muitos, porque quando nós abusamos de qualquer coisa que nós abusamos, material e espiritualmente, uma hora a conta chega. Às vezes, quando nós comemos demais, uma hora o estômago vai pedir contas. Então, se eu abuso demais dessa bênção que Jesus nos permitiu, em algum momento eu vou entrar em desequilíbrio. E não há desequilíbrio que não gere doença, seja física ou seja espiritual. Qualquer doença física ou espiritual que nós tenhamos, ela advém de algum tipo de desequilíbrio. Então, nós temos que fazer esse exame de consciência. Eu estou aproveitando essas oportunidades? Eu estou utilizando esses recursos de maneira adequada? Como é que nós não podemos verificar isso? Em que morada eu estou? Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer todos os dias. Em que morada eu estou habitando hoje? Porque a morada que eu habitar, mentalmente falando, como Emmanuel nos fala, isso vai refletir. Nós temos que ter isso em mente. Somos exemplos, como somos devedores uns dos outros. Então, crer em Deus, como Jesus nos orientou, não é sentar e esperar, é fazer. Porque ninguém vai evoluir por ninguém, ninguém vai andar por ninguém. Ninguém. A escolha de estagnar é unicamente individual. O máximo que eu posso fazer é ajudar a caminhada, mas andar não. Ninguém sorri por mim, ninguém chora por mim.
Então, nós queríamos deixar essa pergunta. Quando nós acordarmos, nos perguntemos: em que morada eu estou habitando? E esqueçamos essa morada física, seu apartamento, sua casa. Em que morada mental eu estou habitando? Para nós encerrarmos nossa reflexão, nós vamos um breve texto de Emmanuel, que ele diz assim: na casa do Supremo Pai existem muitas moradas e compete-nos agir e servir para que todos os moradores se unam na compreensão e no entendimento, para que a terra não mais possua gaiolas de egoísmo e cárceres de ódio, a impedirem, nos caminhos da evolução, a nossa integração na vitória da paz e do amor. Cumpre-nos, assim, reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. Nesse critério, peçamos a Jesus, cujos ensinamentos constituem verdadeira moradia de luz espiritual, nos acolha, a fim de que saibamos ser discípulos fiéis dele, nosso Mestre e Senhor, em todos os tópicos da vida, para que a nossa mente brilhe por moradia luminosa, agora e sempre. Muita paz a todos.